Minha trajetória política começou em 1967, participando ativamente do movimento estudantil lá na minha cidade, em Salvador. Depois veio 68 e o movimento estudantil teve um significado muito importante para a sociedade brasileira, para a luta contra a ditadura. O movimento estudantil em 68, mais tarde veio o movimento das greves, dos operários de Osasco, enfim, de Minas. Foram movimentos importantes que resistiam à ditadura e tentavam isolá-la cada vez mais do seio da população brasileira. E eu tive participação ativa durante esse período na minha terra. Depois veio o ato institucional número 5, em 1969. Eu tive que sair de Salvador para não ser preso. E vim me morar em São Paulo. E resolvi não mais estudar, resolvi atender a um apelo que a minha organização, a Ação Popular, fazia de projeto proposta para os seus militantes, que era a integração nas fábricas, a integração no campo, para poder conscientizar os trabalhadores da importância da luta contra a ditadura pelo fim do regime e pelas liberdades plenas democráticas. Eu fui trabalhar numa fábrica em 1969, eu comecei a trabalhar em fábrica. Em São Paulo, depois... Qual fábrica, o senhor lembra? Eu trabalhei na Sofunge, né, lá na Vila Anastácio, na Lapa. O senhor tinha um codinome, estava clandestino? Não tinha. Eu tinha uma vida legal, apesar de estar na clandestinidade, mas a minha vida era completamente legal. Quer dizer, para o público interno da organização, eu tinha um nome frio, né? Que era Hamilton. E depois disso, eu vim a ser preso em 1971, no Largo do Paissandu, no dia 21 de novembro de 1971. Fui preso pessoalmente pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury e sua equipe de torturadores. Levado para o DOPS, fui preso juntamente com a doutora Clair, que era minha esposa. Já naquela época, nós vivíamos juntos. Aí fui levado para o DOPS. Em São Paulo, comecei a ser torturado na garagem do DOPS. Depois fui levado para o segundo andar do DOPS, onde os policiais todos fizeram um cerco em meu redor e começaram a me bater sem perguntar nada, simplesmente batiam. Quando terminou essa sessão, eu estava com o braço, com o cotovelo fora do lugar, os supercílios quebrados, partido, a cabeça quebrada. Aí, nesse momento, entrou na sala o delegado Sérgio Paranhos Filho, que disse: mas que absurdo, o que vocês estão fazendo com o rapaz? E eu dirigi a palavra a ele, dizendo para ele como se você fosse diferente. Você é quem manda fazer tudo isso. Quer dizer, você não manda, quem manda é o Garrasto Azul Médici. Você é um pau mandado dele. Daí ele me deu uns tapas no rosto. E
começou, mais propriamente dito, sessão de tortura com choque elétrico, etc. Tal. Isso foram dias muito difíceis, porque durou do dia 21 de novembro, o dia que eu fui preso, até o dia 22 de dezembro. Foi mais de um mês, né, de tortura, uma média de 4, 5, 6 horas por dia, para que a gente delatasse quem os nossos companheiros, para que a gente falasse. Enfim, entregasse o serviço. Como a gente insistia em não delatar ninguém, as torturas permaneciam, continuavam, né? Eu chegava na cela com as mãos muito inchadas de levar palmatória e as costas, o corpo todo inchado. Tinha dificuldades para tomar banho, para fazer qualquer coisa, porque a situação de inchaço no corpo, de apanhar, era muito forte. Além dos choques elétricos que levei, né? As obturações dos meus dentes caíram todas, porque o choque elétrico na cabeça derruba as obturações. E eu passei a padecer de um outro problema nesse período, que foi dor de dente. Porque caiu a obturação, o nervo ficou exposto e começou a doer dente. Naquela situação, ter dor de dente era uma tragédia, né? Era uma outra tortura que a gente tinha que aguentar. Até que me levaram a um dentista no DOPS e o dentista extraiu um dente perfeito. Extraiu o meu dente e me aliviou as dores. Um dentista funcionário público, não tinha nada a ver com aquela história. Na carceragem do DOPS, eu encontrei figuras maravilhosas de funcionários públicos, como o seu Amadeu, que era chefe da carceragem, que era um homem cristão, cheio de amor ao próximo, que sofria muito com o nosso sofrimento, sofria muito vendo a gente passar por período de torturas, chegar todo arrebentado na carceragem. Ele sofria muito, comprava pomada para a gente fazer massagem, conversava, orientava e dizia que ele não concordava com nada daquilo. É uma figura que eu nunca mais encontrei e que eu desejaria tanto, há anos, reencontrá-lo, mas perdi o contato com ele. Ele deve ter se aposentado e talvez não esteja mais nem aqui entre nós. Mas devo fazer essa lembrança, esse elogio ao seu Amadeu, chefe da carceragem. Tinha também o carcereiro Adão, que era bem velhinho também, era uma figura maravilhosa. Tinha o fotógrafo também era outra criatura extraordinária, lá do DOPS. O fotógrafo do DOPS era outra criatura maravilhosa, que estava lá desde a época do Getúlio Vargas, já era um funcionário já bem prestes de aposentadoria, que também não concordava com nada daquilo que a gente passava de sofrimento nas mãos dos torturadores. O senhor chegou aí para o presídio com a doutora Clair, na época? Eu cheguei aí, mas a doutora Clair não. A doutora Clair veio transferida para Curitiba. Ela veio para cá porque ela... Eu fiquei no presídio Tiradentes, na cela 14 do presídio Tiradentes. A gente escrevia para casa, para não dizer cela, dizia apartamento 14, né, para não botar no correio, ninguém ficar sabendo. Eu fui solto logo em seguida. Depois de um ano preso, eu fui solto. E depois de solto, uma semana depois, eu estava preso novamente. Tudo em São Paulo?
tudo em São Paulo. Uma semana eu fiquei solto, na semana seguinte eu estava na casa da minha tia junto com a minha mãe e eles foram lá e me prenderam novamente. A acusação é que eles queriam prender a Clair. Em Curitiba tinha um juiz, eu me esqueço o nome dele, a Claita deve lembrar o nome dele, se colher o depoimento dela, ela deve lembrar. Um juiz completamente diferente aqui da auditoria militar, que ele soltava as pessoas. Ele soltou o Teodomiro, lá que estava condenado à prisão perpétua na Bahia, né, e depois ele foi para a Bahia. Ele era um inimigo do regime dentro do sistema. E ele soltou a Clair. Quando a Clair veio para cá e prestou seu depoimento na auditoria de guerra, ele perguntou a ela se ela tinha prisão preventiva decretada em São Paulo. Não, não tenho. Então suma no mundo, falou o juiz. E ela sumiu no mundo, foi parar em Porto Alegre. Daí eu fui solto. Fiquei sem ser julgado, mas fui solto. Daí fomos se reencontrar, fui morar em Porto Alegre, onde estava a Clair. O senhor foi preso em 69? 71. E foi solto em 72? 72. E daí fui morar em Porto Alegre, né? Trabalhando na Companhia Geral de Indústria, fábrica de parafusos, a metalúrgica. De Porto Alegre, a Clair foi absolvida no processo aqui pelo mesmo juiz, o juiz absolveu, e nós viemos morar em Curitiba, já que a família dela morava em Curitiba. E ela tinha muita saudade da família, porque era filha única, né? Ela veio para cá, nós viemos morar aqui em Curitiba em 1974. 1974. De lá para cá participamos de todas as lutas que teve nessa cidade de Curitiba. A luta pela anistia, a luta pela campanha das diretas, a luta pelas eleições de 82, a eleição de prefeito das capitais, que não havia eleições naquela época, né? Participamos das lutas democráticas, me filiei ao MDB e viemos participar de todas as lutas democráticas do período. Em 1979 foi a luta pela anistia, né? Do qual o companheiro Narciso teve um papel de muito destaque, com muita bravura. Foi o dirigente do comitê da anistia aqui no Paraná, foi o Narciso Pires, né? Teve também a greve dos operários da construção civil, que nós participamos do Comitê de Solidariedade aos Grevistas. Em 1980, nos filiamos ao PMDB, né? E ficamos no PMDB a vida toda, né? Você é filiado ainda hoje? Não, hoje sou filiado ao PDT. Mas fui filiado ao PMDB esses anos todos, né? Na década de 80 já começou um processo de relaxamento do regime, né? O regime já não conseguia mais se manter naquele obscurantismo todo, porque já havia uma pressão forte da sociedade, o movimento dos trabalhadores no ABC teve um papel preponderante nisso, né? Onde surge a figura do Lula, né? Como liderança sindical. Então já eram períodos mais brandos, ainda tinham prisões, o Narciso mesmo, volta e meia ia preso, mas o seu grupo do MR8, volta e meia iam presos, mas já eram prisões mais detenções do que prisões, né? Eram soltos logo em seguida, não passavam mais por processo, nem por julgamento. Você chegou a ser detido ou preso novamente? Não, depois daquela segunda vez em São Paulo eu não fui mais preso.
né? Não tive mais esse dissabor de estar frequentando prisões. Aqui no Paraná nunca tive problema nenhum com a repressão. Nunca paramos de lutar, né? Sempre estamos vendo que temos que fazer parte dos imprescindíveis da história, daqueles que lutam a vida inteira por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Mais democrática. É esse o nosso sentido maior de vida, né? Fale um pouco dos companheiros, como é que era, como é que vocês se reuniam, o que vocês discutiam. Ah, os companheiros da clandestinidade? De luta, da clandestinidade, de partido. Da ação popular, né? O senhor nasceu em que ano? Nasci em 48. Os companheiros eram uma família, né? Pessoas muito especiais. A gente era capaz de morrer por um companheiro, né? Então, nossa relação era uma relação assim, muito fraterna entre os companheiros das organizações de esquerda daquele período, né? É uma coisa que hoje eu sinto muita falta, porque só nós desse período é que mantemos essa afetividade, esse carinho um com o outro, né? Essa solidariedade, esse amor ao próximo um com os outros. Eu vejo hoje partidos políticos que as pessoas são verdadeiros inimigos por falta de política no posto de comando, né? Quem não sabe quem são os inimigos não sabe quem são os amigos. Consequentemente, acaba enfiando os pés pelas mãos e às vezes tratando mal um companheiro que está na sua mesma trincheira de luta, que às vezes não pensa exatamente igual a você, felizmente não pensa, porque é bom que não pense, porque a contradição é que faz a alavanca do progresso evoluir, avançar da história do homem, né? Então, hoje eu sinto muita falta do companheirismo que nós tínhamos, por exemplo, no presídio Tiradentes. Me lembro da greve de fome, que por lá se travou, né? Por liberdades no presídio, né? Contra a revista das nossas famílias, etc. Tal, entramos em greve de fome. Era aquela solidariedade, aquele movimento bonito, aquela força, aquela união das organizações de esquerda. Mas é algo que infelizmente está morrendo. A humanidade hoje só pensa no consumismo, né? Essa noção de coletividade parece que ficou, né? Parece que ficou para trás, ficou só conosco, que somos herdeiros dessa geração de 1968, né? É que mantemos essa chama pela América Latina inteira, é assim. As pessoas que participaram dessas lutas, elas têm um ponto de diferença com o restante da sociedade, que é essa capacidade de se doar, essa capacidade de ter projeto de nação, projeto de vida, né? Não um projeto de consumismo, né? De consumo.
como a gente presencia hoje na nossa sociedade, né? Observe que esse movimento todo que explodiu no Brasil agora bem recentemente é um movimento inconsequente, porque ele não tem política no posto de comando, não tem liderança, não tem projeto de nação, não tem projeto para o país. Consequentemente, é um movimento que explodiu, teve o seu auge, desceu, sumiu, ninguém sabe mais, ninguém viu. Eu acho que algum resultado vai ter, mas poderia ter resultados muito maiores para a sociedade se fossem movimentos com consistência política, ideológica, de mudanças. Falta uma cultura política. Falta uma cultura política, falta bastante, né? Talvez esse tenha sido um dos grandes legados, né, da ditadura. A lei da impunidade, a cultura da impunidade, né? É a cultura da alienação, né? Da alienação. Da cultura do medo, né? Que ficou nessas gerações pós-ditadura, foi a cultura do medo. Quando eu estava na clandestinidade, eu escutei um advogado falar para mim que ele preferia que o filho dele fosse viciado em drogas do que participar da luta pela redemocratização do país. Imagine o tamanho, era o medo que as pessoas tinham de participarem de alguma coisa, de fazer um abaixo-assinado, de fazer... Ir numa reunião. Ler um livro, qualquer coisa, era um terror essa situação. O que movia vocês a fazer tudo isso? A transgredir, e a lutar e a resistir? Bom, era a nossa certeza, nosso amor à liberdade, né? A gente tinha e tem até hoje um amor imenso pela liberdade, porque nós sabemos que a democracia é o ponto de partida para qualquer projeto de sociedade. Uma sociedade sem liberdades, ela precisa, em primeiro lugar, resolver essa contradição. A contradição de ter liberdades públicas mais amplas possíveis para poder conquistar as reivindicações outras de distribuição de renda, distribuição de terra, melhoria de qualidade de ensino, tudo isso depende de liberdades públicas, de liberdade política, né? Essa, felizmente, nós já conquistamos. Mas, como teve muitas mortes no nosso meio, nos meios da resistência, muitas mortes de gente, de quadros políticos que tinham capacidade de liderar. Quando veio o período da redemocratização, essas cabeças fizeram muita falta ao processo de criação e de legalização dos partidos políticos, para que pudessem apontar rumos e caminhos para a sociedade, que nós não tivéssemos, por exemplo, que ter ido ao colégio eleitoral, que já naquela época tivesse tido eleições diretas para presidente, que seria uma conquista do povo na rua, né? Então, consequentemente, o corpo não caminha sem a cabeça. E o projeto da ditadura era aniquilar, matar as cabeças do movimento de resistência ao regime autoritário. Então, era uma estratégia cientificamente planejada de liquidar líderes políticos, estudantis, camponeses, trabalhadores, intelectuais, enfim. Foram muitas as mortes que nós tivemos que... Alguns já sepultamos e outros tantos estão insepultos até hoje, já que seus corpos não foram nunca encontrados, né?
Então, consequentemente, isso traz uma situação de dificuldade de formação de novas lideranças no seio do povo, lideranças com consciência crítica da sociedade, para que fossem capazes de liderar os novos movimentos, como, por exemplo, a luta pela moratória da dívida pública, né? A dívida pública hoje se paga por dia 2 bilhões de reais de juros da dívida. Se você quiser anotar aí, são 2 bilhões por dia. Não, daí vem a falta de dinheiro para estradas, vem a falta de dinheiro para educação, vem a falta de dinheiro para saneamento, vem a falta de dinheiro para a saúde, vem a falta de dinheiro para tudo o conjunto que a sociedade reclama, apesar da alta carga tributária que nós pagamos. Para onde vai o dinheiro? Pergunta o povo. E ninguém sabe porque os telejornais, que têm uma audiência alta da população, são todos financiados, são todos patrocinados por banqueiros. É só observar. O Bradesco é o patrocinador do Jornal Nacional, o maior veículo de informação que a população brasileira vai buscar informação é no Jornal Nacional. Como que vai sair lá essa situação da dívida pública, que chama-se o Bolsa dos Banqueiros, né? Que é muito alta. Então, esse movimento todo que teve indo para a rua reivindicando saúde, reivindicando educação, um movimento justo, mas não tem essa clareza de qual que é a causa, e ficamos todos achando que o problema está apenas na corrupção. A corrupção, perto da sangria da dívida pública, é uma pulga no oceano. Mas a consciência da população é somente a questão da corrupção. Não chegamos a enxergar a dívida pública como sendo a nossa causa do nosso atraso. País, por exemplo, como o Equador, que fez moratória da dívida pública, reduziu a sua dívida pública em 70%. O nível de investimento em saúde, em educação, em segurança pública, em transporte, por lá é algo altíssimo, eu tive notícias. Um paísinho deste tamanho, agora imagine um gigante enorme como o Brasil, né? Quanta coisa boa daria para estarmos construindo e tirando o país do atraso, da ignorância e da falta de saúde pública para a nação. Mas agora vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo. Pois não. Há 10 anos, a esquerda e seus representantes que lutaram contra a ditadura chegaram no poder. O senhor acha que já não teria dado tempo suficiente para... O próprio PDT participa, né, do governo federal? Participa, mas aí vem as concessões que o PT fez para ganhar a eleição, né? E uma das concessões que ele fez foi exatamente abandonar a luta por tudo isso, né? A luta por reforma agrária, a luta por reforma urbana, a luta pela moratória da dívida pública brasileira. Foi abandonado tanto pelo Lula como pela Dilma. E nesse cenário que está para a eleição de 2014, ainda não tem nenhum candidato, nenhum partido político que assuma essa bandeira. Afinal de contas, desde 1988, que a Constituição brasileira prega
A auditoria da dívida pública está na Constituição. Todos os presidentes que por aí passaram não fizeram nem auditoria da dívida pública, não tiveram coragem de enfrentar os banqueiros fazendo auditoria da dívida pública. Então você veja que é um processo que só vai culminar em sucesso a hora que a população for detentora desse saber, dessa informação da dívida pública e ir para as ruas lutar, então, pela moratória da dívida pública. Aí daremos um salto de qualidade na sociedade, mas sem a participação do povo como agente de transformação da história, essa situação jamais vai se resolver. Eu vejo, por exemplo, essa enganação que é o Partido da Marina, né? De fazer a nova política, mas parece a UDN da época do Getúlio, né? Hoje eu li que até a Arena que está querendo voltar. Está querendo voltar. Inscrição, né? Pois é. E tem saudade, né? Mas tem de tudo, a gente não passou pelo que nós passamos, não tem consciência do atraso. Fale um pouquinho da importância do resgate dessa memória. Bom, o resgate da memória é algo extremamente importante para que a sociedade não repita novamente, para que novos jovens, novos trabalhadores não venham a passar por prisões políticas, por campos de torturas. A memória é igual à memória da luta da Segunda Guerra Mundial, né, contra o nazismo, né, que o povo judeu consegue fazer isso com brilhantismo. Volta e meia tem um filme na televisão, tem algo que vai despertando a consciência das novas gerações, né? Esse resgate à memória tem que ser feito para que as novas gerações que aí estão e que não têm clareza disso, porque afinal de contas não existe nenhuma novela que trate desse tema, não existe a quantidade de filmes que tratam sobre o problema, tem circuito de apresentação muito restrito, né? Não chega à ampla massa, não chega ao amplo conhecimento do povo. Então esse trabalho de resgate à memória que passa por tudo isso tem um papel preponderante para pregar consciência cívica no Brasil, um choque de consciência cívica na sociedade. Esse trabalho de resgate de memória tem essa função, né? O senhor foi casado, né, com a doutora Clair? Sim. E depois? Hoje o senhor está casado, tem filhos? Não temos filhos, estamos separados. Mas temos 3 lindos filhos e a Clair é a minha melhor amiga, minha grande companheira, né? Nunca esqueci dela. Ela é uma extraordinária mulher. Acho que a mulher mais importante do Paraná é a Clair. A história dela é uma história, quando vocês forem tomar o depoimento dela, vão ver que eu não exagerei nem um pingo, né? Além de ter sido a primeira deputada federal mulher do Paraná, né? É isso. E hoje, para o futuro, o que o senhor projeta para a sua vida, para a política do Brasil, à luz dessa história de luta que o senhor... Bom, eu projeto essa luta pela moratória da dívida pública, né? Hoje é a coisa que eu persisto, que tenho me mobilizado e pretendo me mobilizar cada vez mais. Acho que nós devemos organizarmos comitês por bairro sobre a dívida pública, comitê por escolas, sobre a dívida pública, comitê por fábricas sobre a dívida pública, uma vez que a luta pela dívida pública é uma luta que interessa, inclusive, aos patrões também.
né? Porque afinal de contas as taxas de juros são muito altas. E tudo isso está ligado à dívida pública. Então eu pretendo dedicar os meus próximos anos a essa luta. A luta pelo o resgate da dívida pública brasileira. E o cenário político no Paraná, assim, como é que o senhor vê? Bom, tem aí colocado 3 candidaturas, né? Candidatura do Roberto Requião de Melo e Silva, que me parece a melhor de todas, a candidatura da Gleice e a candidatura do governo, que é a candidatura do Beto Richa. Eu, sinceramente, nesse quadro que aí está, o meu voto será do Requião, porque identifico nele as posições da questão da dívida pública, da questão nacionalista, da questão da democracia, né? Na questão nacional democrática popular. Enxergo nele esse caminho. Pena que ele não seja nosso candidato a presidente da República, que seria um novo Getúlio Vargas, por aí. É esse o cenário que eu vejo. Agora, o cenário para a presidência da República é um cenário complicado, né? Talvez tenhamos que votar na Dilma novamente, por absoluta falta de opção melhor. Renovar os compromissos, né? Uma segunda eleição é uma nova eleição. Mas se ela não assume a bandeira da dívida pública, nada muda no Brasil. Porque senão vai ter apenas as políticas compensatórias, que são as políticas dos bolsas, né? Bolsa estudo, Bolsa Família, são políticas compensatórias. Não são políticas capazes de tirar o país do atraso, não. E botar o país no rumo do crescimento industrial, né? Acho que a questão da dívida pública é pano de fundo para tudo isso, né? Já tivemos no governo Lula avanços, né? Não ter ido para a ALCA, por exemplo, né? Não ter assinado a ALCA. Foi algo fantástico. A ALCA hoje ninguém fala, a ALCA está sepultada, né? Mas o México que o diga, que assinou o NAFTA, né? Quanto padecimento tem passado a população mexicana, né? Com a questão do NAFTA, né? Então agora o senhor continua antenado, ligado em tudo que acontece no mundo aí. E sempre fazendo a crítica. Sempre. Então foi assim desde criança, desde o movimento estudantil? Essa personalidade continua? Desde os meus 16 anos que eu tomei consciência. O que despertou essa consciência? Meu próprio pai. Fala um pouquinho dele, dessa família, da sua origem. Meu pai foi voluntário da Segunda Guerra Mundial. Aziel Pereira é o seu nome também. Eu sou Aziel da Silva Pereira Filho, né? Mas como ele já morreu, eu assumi o Aziel Pereira. Foi voluntário da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha participação nos sindicatos, né? A minha mãe também era uma pessoa muito politizada, participava muito da vida pública, né? Tinha uma escola em casa, né? Os seus filhos, então, devem ser altamente engajados, né? Não são. Meus filhos não querem saber disso, porque acho que eles sentiram tanto prejuízo da gente ficar fora de casa no período que eles eram pequenos, que eles têm horror de política, né? Infelizmente. Não conseguimos transformar a própria estrutura familiar. Quer dizer, tem a minha filha, que a minha filha é melhor, né? Tem mais consciência, tem um filho também que tem um pouco de consciência, mas também não quer saber de participar de nada, né? Não são alienados, mas não querem militar. Não querem militar, porque não querem fazer aquela opção. Tá louco? Vocês largam tudo, largam a vida para poder se dedicar a isso, vivem de manhã, de tarde, de noite enfiado nisso, né? É uma vida muito sacrificante, né? Para quem faz a opção da luta libertatória, né?
A luta pela liberdade, né? Tem sequelas disso, né? Os sonhos, os pesadelos, o estigma que o senhor já chegou a comentar, nessa coisa de ser de ter sido preso, né? Dessas dificuldades, acho que talvez seja isso que eles temam. Né? Eles temem. Eles não querem para si, né? Ninguém quer, né? Mas também... Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer essa tarefa, né? A nossa geração está morrendo, não sei para quem nós vamos passar o bastão, né? Quando começa a ter um movimento de massa desse, a gente se anima, né? Mesmo difuso, o senhor... Mesmo difuso, me animei, né? Porque tem um fundo bom que é de pressionar o poder público, né? Eles não tinham clareza de por que estavam lutando, né? Mas tinham clareza do que sentem, né? A educação, a saúde, né? O transporte público, né? Dos que sentem mais imediato, né? É um movimento de massas mesmo, né? Sem lideranças engajadas, né? Para dar direção política, né? A mensagem final que eu posso deixar é que o sentido da vida é lutar, né? Luta-se por tudo. Luta-se pela sobrevivência, luta-se para ser feliz, mas luta-se principalmente pelo bem-estar da nação, da coletividade. E essa é a minha palavra final. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão, quando
na luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.